Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que nesta temporada tem a finalidade de conhecer mulheres fortes, dinâmicas, batalhadoras, que se aposentaram e se reinventaram. A aposentadoria não é o fim de um ciclo, é o começo de uma nova história. Você vai se inspirar com relatos reais de mulheres que, após se aposentarem, descobriram novos caminhos, paixões e formas de viver com mais propósito. O programa Mais Mulher acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, graças aos nossos apoiadores, os quais agradecemos muito. E a nossa convidada na noite de hoje é a Sônia Reginato. Então, Sônia, seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. É um prazer receber você aqui. A Sônia já é de casa, né? A Sônia, então, tinha o programa Entrevistas e hoje a nossa convidada vai ser entrevistada, né, Sônia, no programa Mais Mulher. Seja muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, Veridiana. É um imenso prazer voltar à Conecta, né? Eu deixei de apresentar o programa, mas a relação continuou baseada no respeito, né? E é sempre um prazer estar aqui. E para nós uma honra, né, poder entrevistar, então, uma mulher tão inspiradora quanto a Sônia, né? Quem não conhece a Sônia Reginato, né? Nós estávamos aqui conversando que nessa nova temporada, agora de 2025, o tema é Aposentei Agora. E a Sônia disse, aposentei agora e nada porque eu continuo nativa, né, Sônia? Então, agora, logo de início, Sônia, eu gostaria que você se auto-apresentasse para que as pessoas que estão nos assistindo, né, geralmente é toda a região que assiste a Conecta, para que as pessoas possam lhe conhecer um pouquinho. Bom, então, eu sou natural de Nova Bassano, né, nasci bem no interior de Nova Bassano, tive uma infância com muita liberdade, dificuldade sim, mas muita liberdade, muito amor, moro em Nova Prata já há quase 30 anos, né, estou na comunicação há 30 anos, Veridiana. Dia 25 de fevereiro de 2025, eu completei 30 anos atuando na área de comunicação, então acho que aí sim, tá na hora de se aposentar, né? E hoje eu atuo na assessoria de comunicação, né? Tenho uma empresa que faz isso e que atende vários clientes aqui em Nova Prata. Tenho 2 filhos maravilhosos, óbvio, eu sou mãe, né? O Alan e o Caetano. E tenho uma neta, que é a Daniela, né? Tenho 6 irmãos, quer dizer, 6 comigo, né? Infelizmente, meus pais já não estão conosco. E então, é isso. E sobre a aposentadoria, Veridiana, eu penso que ela é uma vírgula, não um ponto, né? E eu me aposentei por tempo de contribuição. E isso eu gosto sempre de deixar claro. Não teve nenhum adendo, não teve nada. Eu realmente me aposentei por tempo de contribuição. E eu costumo pensar assim, foi um investimento, entre aspas, né? Pagar o INSS, embora fosse obrigado. E eu estou agora recebendo de volta o que eu paguei, que provavelmente eu não vou conseguir receber tudo, né? Mas continuo trabalhando, né? Não penso em parar. Esse é um projeto que eu nunca fiz na vida, parar. Então, enquanto eu tiver força física e mental, estamos aí. Continuando. E Sônia, você falou que teve uma infância com muita liberdade. Como foi a sua infância, assim, alguns momentos inusitados que você passou para que a gente possa lhe conhecer melhor? E quais as funções que você exerceu antes de vir morar em Nova Prata? Eu incomodei bastante meus irmãos, né? Porque eu sou a caçula. E eu queria ir pra aula. Não tinha proposta. Aí eu costumo brincar que se eu morasse numa cidade grande na época, eu ia aparecer na televisão. Porque eu comecei a ler muito cedo. Então, com 4 anos, por aí, eu já lia. E eu aprendi a ler nos livros do Instituto Universal Brasileiro, que era o que nós tínhamos.
Mas como meu irmão, que é 3 anos mais velho que eu, já ia para aula, obviamente ele tinha que me levar com ele, né? De qualquer forma, eu estava junto. Por isso que eu digo, eu incomodei. E a liberdade que eu falei, Veridiana, foi praticamente analisando o que nós vivíamos na época e agora. Então, nós morávamos no interior. Nós tínhamos aquela liberdade de ir para casa da nona, ir para casa dos tios, de brincar até tarde fora de casa. Então, é nesse contato ponto, com a natureza, exatamente, maravilhoso, né? Que muitas crianças nem têm hoje em dia, é né? nesse ponto que eu me refiro da liberdade. E acho que são as minhas melhores lembranças da infância. E a Sônia é uma leitora nata até hoje, né? Porque a gente acompanha através das redes sociais também as suas postagens. E tá aí, né? Começou a ler sozinha muito cedo, né? E é uma das suas paixões, a leitura. Sim. E eu costumo dizer, e eu ainda sou do livro impresso, tá? Lá em casa é uma coisa interessante. O Alan e o Caetano, eles têm uma diferença considerável, né? Aí, por exemplo, o Alan prefere e-book e o Caetano prefere livro físico. E eu sempre digo para eles, inclusive para minha neta Daniela, quando vocês me pedirem livros, não precisam se preocupar que eu não vou dizer não. E a gente sempre teve essa relação dentro de casa. Ah, mãe tá de aniversário, o que nós vamos dar? Um livro. Ah, Caetano, o que tu quer? Um livro. Um livro. Daniela, livro. Então, a gente foi criando essa relação que ela abrange todos os integrantes da família, né? Aí, obviamente, minhas noras também, né? O Carlos. E eu acho que a leitura, ela te traz um conhecimento, Veridiana, que é um investimento que sempre vai trazer retorno. E isso também eu falo em relação aos filhos, né? Os pais que dão condições, que dão acesso à leitura, com certeza é um retorno garantido. Sônia, e a sua primeira função, assim, trabalhando, né? Quando você, a sua trajetória profissional, o seu primeiro emprego, onde foi? Bom, então, vamos ter que pensar, né? Que quase 60 anos atrás é diferente do que agora. Eu saí de casa com 10 anos, né? Eu fui, na época a gente chamava de ser babá ou ser companhia. Voltei para o interior de Nova Bassano, né? E aonde eu tinha carona de uma professora para poder ir para a escola, que daí já era o Colégio Cobalcini, já era uma escola maior. Então, a partir dali, eu sempre me propus ser independente financeiramente. Desde os 10 anos de idade? Desde os 10 anos de idade. Eu saí de casa com 10 anos de idade. E eu sempre incentivei as minhas sobrinhas como mulheres, né? E as minhas noras, inclusive, né? Que isso é muito importante para uma mulher. Claro, não precisa começar com 10 anos, né, gente? Pode começar um pouquinho depois. Mas que é essencial. Eu penso assim. A mulher ser independente financeiramente, né? Não ficar dependendo de ninguém. E depois desse seu, digamos assim, sua função, seu emprego de babá, você teve outras funções antes de vir para Nova Prata? Sim, aí eu trabalhei no frigorífico bassanense, que era, na época, a maior indústria do município, né? Fiquei 6 ou 7 anos, não me lembro. Depois eu comecei a trabalhar com vendas em casa. Então, eu tinha o Alan pequeno. E quando ele tinha 9 anos... não, na verdade, eu comecei a trabalhar no Jornal de Bassano, ainda residindo em Bassano. Então, por 3 anos, eu vinha e voltava. Aí, depois, nós viemos para cá. Então, eu comecei como funcionária, né, da Textual Editora. Depois, houve uma negociação ali. Eu me tornei diretora do Correio Livre, onde eu permaneci por quase 25 anos, né? Ficou bastante tempo, né? Até hoje, costumo dizer a Sônia do Correio Livre, né? Virou o sobrenome até. Aí nesse tempo, né? Tu sabes, tu foste nossa parceira muitas vezes, nós resolvemos investir em eventos, né? Sempre em parceria. Isso é uma coisa que eu digo a vida inteira, ninguém faz nada sozinho. E grandes shows, né? Isso. As Sônia vieram para Nova Prata. Eu avalio que na área de comunicação... essa foi a parte que mais fez diferença a nível coletivo, né? Os eventos que nós trouxemos para Nova Prata.
E Sônia, e aí você então, depois que se aposentou, vamos dizer o Correio Livre, né? Saiu do Correio Livre, então você hoje continua com essa assessoria de comunicação, com essa sua empresa. E na parte não só nessa parte profissional, a gente percebe que a Sônia é uma mulher muito ativa, né? Gosta de fazer trilhas, caminhadas, enfim, conta para nós um pouquinho desse teu lado esportivo. Na realidade, essa vontade, digamos assim, de uma válvula de escape, Veridiana, porque quando eu comecei a correr, eu participei de várias provas, claro, nunca fui premiada, mas estava lá eu correndo. Portanto, era competir. Ela surgiu na minha vida, embora eu nunca tenha sido uma pessoa parada, como uma válvula de escape, né? Na época que a mama adoeceu, tinha outras questões de saúde envolvendo familiares do Caetano, eu encontrei ali uma válvula de escape, né? Cada pessoa encontra a sua e tomara que todos encontrem, né? E eu encontrei neste tipo de atividade física, né? E hoje, a última prova que eu participei fazem 2 anos, que foi o POADEI em Porto Alegre, que aí houve o hiato da pandemia, né? Da enchente, enfim, aí foi 1 ano antes da enchente, a última prova. Aí eu praticamente parei depois disso. Mas aí eu e o Carlos começamos nisso de trilhas e descobertas, né? Então a gente procura. Agora, esse ano, nós nos condicionamos a fazer uma trilha inédita por mês, né? Então, janeiro, fevereiro e março já foi. Agora falta fazer uma em abril. Assim, o esforço físico, além dele te condicionar, né? Eu acho que ele traz muitos benefícios para a mente. É quando a gente desliga, né? Normalmente, não tem nem sinal de celular para onde a gente vai. E a gente costuma fazer sozinhos. Às vezes a gente tem companhia dos filhos, né? Às vezes de algum amigo ou amiga que também gosta disso. Mas normalmente a gente faz sozinhos. E o contato com a natureza, né? Os lugares visitados, enfim, conhecidos. Eu acho tudo isso muito, muito bacana, né? Que nem você fala. É a mente, é a natureza, é o benefício físico, né? A companhia. Então isso, além de ter iniciado como uma válvula de escape, eu acho que foi uma das atividades que você encontrou também para não parar, né? Que também pode inspirar as pessoas que, o que eu vou fazer? Me aposentei agora, que vem ao encontro do tema do nosso programa, né? Uma atividade física, né? Com encontrar certeza. ali um prazer de realizar, que vai ter muitos benefícios, né? Sônia? Serviços voluntários, né, Veridiana? Mas eu penso que é fundamental não parar. Né? Cada um encontra a sua maneira, o seu jeito. Eu, por exemplo, quis continuar trabalhando. Não só porque eu gosto, mas também por necessidade, né? E não deixar de ter projetos, né? De pensar que, eu não vou fazer porque eu estou velha, ou porque eu me aposentei. Eu penso que a aposentadoria, ela até te traz uma tranquilidade financeira, digamos, né? Para te buscar coisas novas, para te ir além daquilo que tu sempre fizeste, né? Não importando a área, né? Porque cada qual tem a sua. Certo, nós temos algumas imagens que representam um pouquinho, ilustram um pouquinho a trajetória de vida da Sônia. Então, produção, gostaria que vocês colocassem na telinha e a Sônia pode ir, então, comentando. E já sobre as fotos, eu quero fazer uma observação. Como o tema era aposentadoria, com a exceção de uma foto, todas as demais são depois da aposentadoria. Bom, isso é o que eu adoro fazer, né? Aí sobe para a trilha, viajar, né? Tem a questão de buscar conhecimento cultural também, né? Meus amores, o Alan, por ordem da direita para a esquerda, o Alan, a Daniela e o Caetano. Ali, a minha famíliazinha, que aí nós temos a Bárbara e a Malu também, né?
Tá cada vez mais difícil reunir a família, né? Porque, enfim, cada um tá seguindo o seu caminho, né? Mas esse é o sentido da minha vida, Veridiana. Uhum. Ali eu estou no Peru. Foi uma das melhores viagens que eu fiz na vida, que inclusive eu fiz com uma amiga, né? Não levei filhos, nem marido, né? Fomos eu e a Cíntia. E foi uma viagem realmente maravilhosa. Florianópolis, né? Um dos meus destinos nos últimos anos, pelo fato do Caetano, né? Caetano estar ainda estudando lá, né? Uma trilha, a trilha do Gravatá, que também é Florianópolis, né? Então a gente tenta, cada vez que nós vamos para lá, descobrir uma trilha diferente, né? Uhum. Ali nós quase que viramos caçadores de cachoeiras, né? É lá no interior, acho que é Santa Cecília, se eu não me engano, o nome do lugar. Mas é longe. Uhum. Mas é aqui no Rio Grande do Sul. E vocês vão pesquisando assim os locais para vocês fazerem essas trilhas? Como funciona isso? Geralmente a gente vai por indicação, né? Vai conversando e Sim, tu acaba criando um círculo de pessoas e tendo contato com pessoas que gostam das mesmas coisas, né? Às vezes a gente vai por indicação do Alan, às vezes do Caetano, às vezes dos amigos, às vezes eu pesquiso, aí às vezes as pessoas veem que eu publico esse tipo, Onde é essa que aqui fica? tu conhece? Mas e onde é que tu foi? Então a gente vai trocando ideias. Só põe a foto da famíliazinha. Essa foto é emblemática. Essa é a última foto enquanto eu estava diretora do Correio Livre, que foi num jantar. Então, essa foto marca uma transição, Veridiana, da família. A minha mama, né? Minha paixão, por isso que eu te disse, só tem uma foto ali, que não é foto depois da minha aposentadoria, porque, infelizmente, ela já tinha partido. E ali, Sônia, assim, te acompanhando nas redes sociais, a gente percebe a força dessa ligação com a sua mãe, né? Você sempre coloca a foto dela e tem sempre muito carinho, muita gratidão naquilo que você escreve. Então, foi uma ligação muito forte, não que a gente não tenha com as nossas mães, mas chama a atenção esse seu amor pela sua mãe. A gente tem, né, Veridiana, isso na minha família também é muito visto. Como é que eu vou te dizer? A minha mãe, como a maioria das mães, né, daquele tempo, não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Então, sim, eu costumo dizer assim, ela me tornou a mulher que eu sou hoje, né? Justamente por eu ver que ela poderia ter tido mais, não estou falando de amor e carinho, né? Isso é incontestável. Então, eu penso nela, e uma coisa que ela sempre teve foi paixão pelos filhos e os netos, né? Então, acho que eu herdei muito isso dela, e como eu sou a mais jovem, né? A caçula da família, quando ela faleceu, existem procedimentos que são feitos, né? Que, enfim, a pessoa acaba tendo uma aparência um pouco diferente. E as pessoas chegavam e diziam assim, nossa, é como olhar para uma só. Então, aquilo me marcou muito, né? Porque a nossa diferença de idade era grande e eu não me via Nela. tanto nela fisicamente como eu me vi naquele momento. E, assim, a gente não falava. A gente se entendia sem falar. Só no olhar. E acho que é isso que... Obviamente, existem relacionamentos entre mães e filhas tão envolventes quanto o que eu tive com a mama, né? Mas, realmente, ela foi muito especial na minha vida. Ali é Itapuã, né? Foi na época da pandemia, então a gente entrava só em dupla, né? Ou sozinha. Tem uma guia maravilhosa nesse aí. Ali é uma dica, gente. É um parque estadual, muito preservado. Quem puder, conheça, que vale a pena. Ali junta natureza e história, né? Esse lugar é fantástico. O valor de acesso é simbólico, né? Então, E ali são 3 momentos, né, que a gente tem.
Arvorezinha, se eu não me engano, é Arvorezinha, sim. A trilha do Rio do Boi, em Santa Catarina, que é fantástica. E essa última é Ceríaco. Foi a última trilha que nós fizemos e chegamos lá, não tinha ninguém, só estávamos nós dois. Sônia, falando em trilhas, assim, já aconteceu algo, assim, situação de vocês se perderem ou quase se perderem em trilha? Aconteceu, não tem nenhuma foto ali registrada, mas aconteceu uma coisa inusitada. Vamos classificar como engraçada. A primeira trilha do ano, dia 1º de janeiro de 2025, nós fizemos sozinhos também, porque, enfim, o Caetano tinha outra programação, o Alan estava trabalhando e tal, fomos eu e o Carlos. Foi em Florianópolis, encontramos muito estrangeiro pelo caminho e chegamos numa praia de naturismo. E a gente não sabia que ia chegar lá. Mas foi, assim, obviamente nós estávamos vestidos, né? Não tinha como fazer trilha sem roupa. Mas foi hilário, né? Eu acho que não, de se perder não, porque eu costumo fazer isso aí que eu falei, né? De entrar em contato com pessoas que já fizeram. E as pessoas são todas muito cooperativas, né? E até as próprias pessoas do lugar. Aí, por exemplo, a última que a gente fez, que foi Ceríaco, nós chegamos num boteco e a pessoa que nos recebeu já queria que a gente comesse, que a gente tomasse água, que a gente esperasse o café. As pessoas recebem muito bem, sabe, Veri? Grupo, ou no caso, eu, o Carlos, nós dois, né? Mas que bacana, assim, descobrir uma nova atividade, né? E se apaixonar. E ter companhia para isso, né? Porque o Carlos também, né? A parceria é fundamental, né? Fundamental. Um só não daria certo, né? Nós temos mais algumas fotos. Ali, essa também foi depois da aposentadoria e eu já trabalhava para a Conecta, mas ali, se eu não me engano, foi fazendo assessoria de comunicação para o município daqui, né, o seu Clóvis, que foi presidente do Conselho da Tramontina, né, foi um momento bem interessante. E isso também é uma coisa que eu gosto de destacar, né, ver as pessoas que a gente foi conhecendo pelo caminho, né? É uma trajetória profissional que traz uma bagagem muito grande e digamos que agora eu estou usufruindo desta bagagem, né? Ali foi em Arvorezinha também, antes da tirolesa. Ali foi em Ceríaco também, bem mata fechada. Essa foi uma das mais complicadas para fazer. A extensão não é tão longa, mas assim, muito mata fechada, muita pedra, mas foi bem interessante. Tomate, eu adoro tomate. Né? Pois digo que eu ainda vou. Ela coloca seguido mais do que tomate. Plantar tomate e alface para viver. Ali. E veio de Nova Bassano, que costumava dizer, eu não sei se ainda é, né? A terra capital do tomate. Ali é um momento interessante também, é na propriedade de um professor do Instituto Federal. Por incrível que pareça, ele é professor de matemática, resolveu largar um concurso para ir plantar tomate. Então, essa foto, na verdade, teve esse intuito, Veri, de dizer que nós não precisamos ter medo das mudanças, né? Eu conheço pessoas, incluindo meu filho, que deixam de atuar numa determinada área e partem para outra totalmente diferente. E é bonito, eu admiro isso, sabe? Eu ainda não tive essa coragem, mas eu admiro muito quem faz isso. Então, na verdade, essa foto, o intuito era dizer isso, não era me mostrar no meio dos tomates, mas sim falar das mudanças que as pessoas podem ter na vida. Ali foi um momento muito bom também, foi em Torres, na época da pandemia. Isso, nós vamos de paraglider, acho que é isso o nome, né? Foi uma experiência fantástica. E a vida é feita disso, né? Imagino. De experiências. É isso aí, uma experiência incrível deve ter sido, né? Essa foto era para chamar, no caso. Olha, as coisas inusitadas do trabalho, né? Aí, nessa época, era o Cider que estava comigo na assessoria de Protásio, que foi outra experiência maravilhosa de trabalhar. E são lembranças que a gente vai
vai colecionando. Minha neta, minha Netinha, única né? neta, a Que Daniela, também é parecida aí com a avó, né? amada. O tempo vai passando. Ali outro momento de trabalho, aí já no hospital, né? Uhum. Onde eu também presto serviços. E nós duas. Muito bem. Sônia, eu estava olhando ali e pensando, e que profissão bacana essa de assessoria de comunicação, porque para mim já é um prazer estar aqui, né, de contar histórias, compartilhar e conhecer histórias de pessoas, né? E no meu programa a gente entrevista só mulheres. E eu acho muito gratificante poder conhecer a história das pessoas, né? Porque eu sempre digo, a gente recebe um livro em branco e a gente vai escrevendo as páginas da nossa história. E todas as histórias são incríveis e merecem serem contadas. Eu imagino ser uma assessora de comunicação. Quanta história você já ouviu, né? Tu sabes, Veri, que uma pergunta daquele questionário que a Eduarda mandou, né? Que é um projeto. Aliás, é um projeto que já é projeto há um bom tempo e que está na ordem. Eu quero escrever as histórias que me contaram. Que bacana, né? Eu vou querer ler. Porque eu acho assim incrível isso. E imagina, são 30 anos, né? E o que mais, como eu disse, me trouxe uma bagagem que hoje usufruo dela, né? São realmente as pessoas, né? E hoje, fazendo esse trabalho, por exemplo, eu atuo em várias empresas e em ramos diferentes, né? E eu aprendo muito com cada uma delas. Então, além de ser uma relação profissional, é uma troca, né? Eu aprendo coisas sobre o hospital. Eu sempre digo, a minha visão do hospital mudou muito a partir do momento em que eu me tornei prestadora de serviços deles, né? Eu aprendo sobre laboratório, eu aprendo sobre farmácia, eu aprendo sobre escritório de contabilidade, eu aprendo sobre academia, sobre agropecuária. Se tu tem uma gama de clientes, né? Embora eu tenha 3 na mesma área, eu tenho outros que não. O aprendizado é fantástico. Sempre vai aprendendo. E ouvir as pessoas, né? E eu acho isso incrível. Tem sorte de trabalhar nessa área. Sônia, o nosso papo tá maravilhoso, mas você já deve estar vendo ali, né? A luzinha colorida piscando. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência contando um pouquinho mais sobre a trajetória de vida da nossa convidada da noite de hoje, que é a Sônia Reginato. Então, fiquem conosco que a gente volta em seguida. Ótica Darshan. Estilo, sofisticação e uma visão divina. Siga-nos nas redes sociais e inspire seu olhar. Lojas Regla. 38 lojas no Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos vestindo e calçando toda a família gaúcha, com as melhores marcas e preços do sul do Brasil. Tudo em até 10 vezes com primeiro pagamento para 60 dias. Consulte informações. Lojas Regla. Viva novos caminhos. Olá, estamos de volta então com o programa Mais Mulher da Conecta Mais TV, entrevistando mulheres dinâmicas, batalhadoras, guerreiras e inspiradoras que se reinventaram após a aposentadoria. Então, a nossa convidada da noite de hoje é a Sônia Reginato. Então, estávamos aqui conversando, né, Sônia, que na verdade nunca teve aposentadoria, né? A gente cria novos propósitos, novas formas de viver e realmente a gente não pode parar, nem a mente, nem o corpo, né? Nós precisamos estar em constante movimento. E Sônia, você sempre foi uma mulher que se envolveu com o voluntariado. Participou e participa de várias e diferentes entidades aqui do nosso município. Tem uma relação aqui, foi presidente do CPM, fez parte da comissão da Noite dos Sonhos, que
que foi um projeto lindíssimo Lindo. em Nova Prata, né? Foi fundadora e presidente do Grupo de Apoio à Polícia, fundadora e presidente do CDDICA, Conselho Fiscal do Congresso Florestal Estadual, Conselho Municipal de Turismo, integrante da diretoria da SIC, Comissão Social da Expo Prata, diretora do Cindy Lojas. Vamos ver se eu não esqueci nada, integrante do diretório acadêmico do curso de Direito da UX e também foi secretária da CIASNOP do Colégio Aparecida. Então fala para nós assim, o que significa ser voluntária, o que é o voluntariado, qual a importância disso na sua vida e na vida de todas as pessoas, é claro. Eu penso, Veri, que todos nós, né, independente de que área, independente de que forma, podemos sim não só contribuir com uma sociedade melhor, mas principalmente retribuir à sociedade aquilo que em algum momento da vida nós recebemos. Apesar dessa lista, essa é uma parte que eu praticamente me aposentei, né, das entidades, elas seguem ali, estão muito bem estruturadas, ainda estou diretora do Cindy Lojas, né, que também é uma entidade que eu respeito muito. Hoje eu continuo ajudando, colaborando de alguma forma, mesmo sem estar ligada a entidades, né? Eu penso que isso não é o dar, pelo contrário, eu penso que é o receber. E eu sentia muito isso quando durante uma época, com outras pessoas, obviamente, com outras entidades, repetindo o que eu disse no primeiro bloco, ninguém faz nada sozinho. Nós fazíamos galetada para ajudar as pessoas, eu escrevia a história destas pessoas para chamar atenção para elas, né? E muitas vezes eu pensava, como isso me faz bem, né? Então tu vês que além de ajudar, é um bem que vem para ti, né? E de alguma forma o universo conspira. Se tu me ajudaste, mas tu não vais precisar, tá tudo certo. Eu posso retribuir de alguma outra forma para alguma outra pessoa, para alguma outra entidade, né? E eu vejo que com o passar do tempo, né, nós temos hoje menos voluntários do que já se teve, né, Veridiana? Infelizmente. Isso. Eu lembro do Festival de Folclore, tu também, eu sei disso. No começo eram só voluntários, né? E Congresso Florestal, um dos eventos de referência no Brasil todo, nós éramos só voluntários e muitos voluntários. Expo Prata, né? E é como você mesma falou. A gente recebe muito mais do que a gente dá, né? Com a gente certeza doa absoluta. o tempo da gente, mas é muito gratificante. E hoje em dia, realmente, assim, se for ver, começa pelos mais jovens, né? Aí a gente convida os adolescentes, os jovens a participarem de uma entidade. Mas o que eu ganho com isso? Não vai ganhar nada, é voluntário, né? E é muito difícil de conseguir. Se perdeu isso, né? Não sei se foi educação, o que aconteceu, mas infelizmente está se perdendo e é tão importante e muda muito a vida das pessoas, né? O voluntariado. Eu acho que houve uma individualização das vivências, né? Eu observo, né, inclusive aonde se trabalha, que o coletivo deixou de ter a importância que lhe é devida. Então, eu vou fazer, tá, mas qual é a vantagem que eu vou ter com isso? E isso entristece. Claro, ressaltando, né, Veridiana, que a gente sabe que existem entidades ainda, que bom que é assim, né, com várias pessoas engajadas, mas que não reflete aquilo que realmente a sociedade precisa como voluntário, ou gente cuidando de gente, simplificando, né? Sônia, e em relação ao papel da mulher, a gente já sabe, né, é de conhecimento de todos que a mulher, né, o papel da mulher evoluiu muito nos últimos tempos, ainda tem
tem muita coisa a evoluir, e a gente costuma dizer que as mulheres de 50, de 60 de hoje são as mulheres de 30, 20 de antigamente, porque é uma mulher que não para no tempo, né? Que não parou no tempo. Graças a Deus, a gente faz parte desse time de mulheres e estamos vivendo nessa época, né? Que antigamente as mulheres com 50 anos, com 60 anos já, né, vai com uma bengalinha, um chalezinho, até a questão da roupa, né, de se vestir, de participar da sociedade. Como você vê essa mudança? Eu penso que nós evoluímos em algumas coisas, Veridiana, mas regredimos em outras. Eu fico chocada vendo, por exemplo, a violência contra a mulher. Claro, uma vez eu escrevi sobre isso nas redes sociais, e quem escreve em rede social está sujeito a todas as opiniões, e que bom que é assim, né? E uma pessoa me respondeu que eu não tinha o direito de escrever sobre aquilo, porque não era a minha realidade. Claro, não é a minha realidade, não é a tua, não é da maioria das mulheres que nós conhecemos, mas essa disseminação da violência contra a mulher é uma coisa que me preocupa muito, até porque eu tenho noras, eu tenho neta, né? E aí, saindo da minha bolha, existe um coletivo formado pela maioria que é mulher. Então, eu vejo assim, se evoluímos sozinhas, digamos assim, individualmente, nós regredimos na coletividade. Eu não sei se hoje as mulheres se protegem. Não sei, realmente eu não sei te responder. Adoraria que fosse assim, mas será que nós nos protegemos uma outra? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a avaliar, mesmo que isso não faça parte da nossa realidade, né? Porque, por exemplo, se eu fui ou sou uma avó que levou a neta a gostar da Rita Lee, que leva ela para um boteco, que leva ela para um baile, que conversa sobre qualquer assunto, não faço bolinho de chuva, não faço bolo de chocolate, né? Existe uma imagem que mudou, que não é mais necessariamente aquela que nós tínhamos. Por outro lado, a mulher ainda precisa ser mais respeitada, principalmente, né? É um absurdo aquilo que a gente vê, e a banalização da violência. Tu não me quis mais, então eu vou te matar. Não dá para ser assim, né? Tem casos que chocam a gente, né? Diariamente você lê, você assiste, né? Através da televisão, das próprias redes sociais, né, ver casos que realmente nos chocam, né, e que esperávamos que nesse tempo já essas coisas estariam completamente diferentes. E a questão que a gente fala bastante entre as mulheres da sororidade, né, de uma dar força para a outra, de apoiar a outra, que quando a gente ilumina o caminho de alguém, a gente está iluminando o nosso próprio caminho, e que realmente que só as mulheres podem levantar essa bandeira, né? Porque nós sabemos as condições das outras mulheres, mas é como você disse, está faltando essa visão na coletividade, né? Muito individualismo. Mas falando na Sônia, o que poucas pessoas sabem sobre você, Sônia? Que eu sou extremamente tímida. Sério? Olha só, gente, uma revelação aqui, não sabia. Eu falo muito, mas aonde eu me sinto confortável, né? Às vezes falo até demais, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Olha, uma revelação, porque eu não esperava isso mesmo. E normalmente, ou até por isso, eu me saio melhor escrevendo do que falando. Olha só. Eu acho que existem pessoas que é mais fácil se expressar falando, e eu
tenho certeza que eu me expresso melhor escrevendo. E Sônia, e todas as pessoas têm um detalhe que sim, que poucas pessoas sabem, né? Então como eu vou dizer, me assemelho com você. Porque além de sermos aquarianas, né? A gente mexe assim que somos aquarianas, mulheres da frente do seu tempo, né? Aquarianas sempre tem uma visão de futurismo. Eu também sou uma mulher tímida. Né? E as pessoas não têm essa visão, né? Às vezes a gente passa até de antipática, né? Mas é uma timidez que a gente tem. Eu também sou uma pessoa Por exemplo, tímida. se eu chegar num ambiente onde tem muitas pessoas, mas eu não conheço todas, eu não vou chegar nas pessoas. Eu vou esperar que as pessoas cheguem em mim. Eu também sou e assim, é justamente mais séria, assim, né? Por isso que a gente passa de antipática, viu? Só não somos antipáticas, né, Sônia? Nós somos tímidas. Somos tímidas. E, aquarianas, no meu caso, um pouco cegueta também. Aquarianas tímidas. Então, brincadeiras à parte, não só brincadeira, porque é uma verdade, né? E estávamos falando sobre mulher. E, Sônia, e qual o maior desafio de ser mulher? Você já falou muito aqui sobre mulheres, né? A questão da violência que lhe deixa bastante chateada. Mas qual o maior desafio de ser mulher? E vamos levar isso para o seu campo de trabalho. Você já sofreu algum preconceito por ser uma mulher na sua trajetória? No começo, e não que agora não tem, mas no começo geralmente as pessoas perguntavam assim, tá, mas quem é o dono do jornal? Então, quer dizer, tinha que ter um dono. Um homem. Tinha que ter um homem. E uma coisa que pode parecer pequenininha, mas que eu sempre ficava um tanto quanto assim. Tu recebia algum convite, algum ofício, alguma coisa, era ilustríssimo senhor, né? Um detalhezinho. Um detalhezinho que, né? O que eu penso e que vem até hoje, não creio que isso também tenha terminado, né? É que nós precisamos provar o tempo todo, Veridiana, que nós realmente somos competentes naquilo que fazemos, independente da área. Eu volto a dizer, né? Tu foste uma excelente professora e diretora. Eu tenho a minha área, quem está nos vendo poderá ter áreas diferentes, né? Mas eu penso nisso, que o tempo todo tu é posta à prova e tem aquela questão também de família, na família, né? No núcleo familiar, que eu sempre abominei, embora eu tenha criado praticamente sozinha meus 2 filhos, né? É sempre culpa da mãe, né? Educação. O mérito pode ser de todos, mas a culpa é sempre da mãe. Porque a mãe não educou, porque a mãe não ensinou, porque a mãe isso, porque a mãe aquilo, né? Infelizmente, também eu vejo isso até hoje. Inclusive, naquilo que a gente vê, já que falamos em rede social, né? Uma coisa totalmente superficial, mas a gente vê isso também. Por exemplo, desaparece uma adolescente, digamos, né? Que está recorrente ultimamente. Tá, mas e a mãe? Cadê a mãe? E cadê né? o pai? Exatamente. Tem toda a razão, é bem por isso aí. E Sônia, o que você considera a sua missão de vida? Sabe que a mamãe me dizia que eu nasci para ser mãe. E eu acho que eu transfiro isso um pouco, até para as pessoas com quem eu convivo, né? Tu não tá bem, tomou remédio, Veridiana? Foste ao médico, fizeste exame. Aquele cuidado de mãe. Eu acabo transferindo isso para os meus amigos, enfim, para as pessoas. E eu penso que talvez seja isso, cuidar das pessoas, obviamente, não é algo muito amplo, mas eu gosto de cuidar das pessoas, sabe? Das que estão ao meu redor, das que eu consigo cuidar, embora não estejam na minha convivência diária, né? Eu acho que é isso. E, Sônia, como você gostaria de ser lembrada? Como alguém que viveu como quis. Muito bem. Sabe? Eu acho que o grande mérito das pessoas, Veri,
elas viverem como elas escolheram viver. E não cabe a mim julgar se o estilo de vida da minha vizinha está correto ou não está, ou do meu amigo. Eu acho que a pessoa que escolhe viver do jeito que ela quer, ela consegue, inclusive, levar isto às outras pessoas que estão ao seu redor. E também como uma pessoa que fez o que conseguiu fazer, né? Porque nem tudo o que eu quis fazer na minha vida, eu consegui, né? Normal, né? E Sônia, nós como mulheres mais maduras, né? Digamos assim, a gente sabe que o envelhecimento é natural, né? E hoje em dia é um privilégio envelhecer, né? Eu sempre costumo falar, eu adoro fazer aniversário, eu acredito que você também, e a gente não esconde a idade que tem, porque realmente é um privilégio poder chegar a uma certa idade, né? Como você lida assim com o envelhecimento? A gente sabe que tem vários fatores positivos, outros nem tanto. Como você lida com isso? Veri, como tu disseste, só tem um jeito de viver bastante, gente, é ficando velho. Ficando velho, né? Que é vida longa, vai ter que ficar, né? Eu penso que nós temos o privilégio de curtir cada fase da vida, né? Eu me sinto melhor hoje do que os 30 anos, né? Nós temos à nossa disposição tratamentos para retardar esse envelhecimento que eu considero maravilhosos, desde que não seja, como eu costumo dizer, a lua vai ao dentista. Né? Sim, tem. Por exemplo, eu já sinto que eu não consigo mais absorver tanta informação ou tanto conhecimento como eu tinha alguns anos atrás. Mas o que eu costumo dizer para os meus filhos? Eu não me importo com a lei da gravidade. Eu não me importo com as rugas, não tenho cabelo branco, gente, é natural, tá? Não é branco. Mas o que eu sempre peço ao universo, que ele me mantenha independente, capaz de cuidar de mim mesma, sabe? Porque eu acho isso essencial. Para a autoestima da pessoa, para ela continuar colaborando com a sociedade e com as outras pessoas. Então eu penso que o mais importante é que nós todos, né, tenhamos saúde física e mental. Muito bem. Sônia, e que conselho você daria para as mulheres que estão nessa fase de transição ali, estão próximas à aposentadoria? Mulheres mais maduras, claro, né, para se aposentar, e estão chegando próximo à aposentadoria, que você é uma pessoa totalmente ativa, né, e encontrou nesse seu esporte uma força ali de se manter bem de saúde física, mental, como a gente já comentou. Mas que conselho você daria para essas pessoas que estão próximas a se aposentarem? Dá conselho complicado, né? Façam o que faz bem para vocês. Querem continuar trabalhando? Continuem. Querem parar, viajar, visitar? Enfim, a única sugestão que eu tenho, dentro das possibilidades de cada pessoa, né? Façam o que lhes faz bem. Muito bem. Isso. E você se considera uma pessoa realizada profissionalmente? Não. O que falta? Eu acho que nós, em algum momento da vida, a gente já se fez essa pergunta, Beri. Porque eu penso assim, se eu disser que eu estou realizada, eu não tenho mais nada para fazer. Não, eu não sou uma pessoa realizada, não quero ser uma pessoa realizada, porque no momento em que tu estás realizada... Vai se acomodar. Não tem mais nada para fazer? Não, eu já tenho projetos para o ano que vem, eu já estou pensando em outras coisas e é isso, eu penso... Eu às vezes eu ouço as pessoas dizendo, eu sou realizada naquilo que eu faço. E eu respeito, gente, né? Mas eu não. Eu não me considero realizada, eu não quero me realizar agora. Eu quero
mais. Isso aí, tem que ter um objetivo, um propósito, né? Acabou, acaba tudo, né? Bem por ali. E, Sônia, o que a menina que você foi um dia diria para a mulher que você é hoje? Veridiana, a Sônia de 15 anos diria para a Sônia de 60, quase 60 anos, né? Vive mais, apronta mais, guarda mais dinheiro. Isso também ela diria. E também ela diria, parabéns. Muita gente duvidou de ti. E eu acho que essa é uma coisa para se dizer, e que bom que eu tive um filho cedo, que bom que eu tive um filho mais madura. Eu pude curtir em diferentes fases da minha vida a maternidade. Isso também eu acho que ela diria. Uma experiência bacana também. Viveste muitas vidas na tua vida. É isso. E como você vê a Sônia, como imagina, na verdade, a Sônia daqui a 20 anos? Eu quero fazer muita coisa que eu faço hoje, continuar fazendo e procurando outras coisas. Quero estar mais perto da minha famíliazinha, né? Que hoje a gente está um pouco geograficamente, né? Longe. Nós não estamos distantes, nós estamos apenas afastados geograficamente. Quero continuar tendo meus amigos por perto, as pessoas que eu amo. O perto que eu digo é perto do amor, não necessariamente falando geograficamente. Eu acho que é isso, e eu quero que a Sônia... Será que eu vou ver mais 20 anos? Bom, mas se eu estiver lá, que ela continue sonhar, né? Tendo desafios, que eu acho que é isso que mantém a gente viva. Sônia, e se você não tivesse a profissão que você tem hoje, qual outra profissão que você gostaria de ter exercido? Com certeza. Desde criança eu sempre dizia que meu sonho era ser professora, velho. Eu dava aula para as pedras no forno de tijolos, onde a mama passava o pão. E eu costumava dizer para a Analice Maria Antonioli, que foi uma pessoa muito importante na minha vida profissional, né? Eu dizia, Ana, um dia eu vou voltar para o Cobalcini para te substituir. Olha só. Infelizmente, não dá para dizer que tenha sido infelizmente, né? Não aconteceu, mas nós continuamos mantendo contato, né? Mas o meu sonho sempre foi ser professora. Muito bem, é uma bela profissão, e eu sempre falo, só quem teve esta oportunidade para saber o quanto é bom poder lidar com pessoas, né? E participar da criação das crianças, né? E participar desse desenvolvimento integral das crianças. Nós já estamos chegando no final do nosso programa, Sônia, e eu vou lhe fazer uma última pergunta. O que é ser mulher para você? Eu penso que ser mulher é antes de tudo, ser alguém que busca. Eu penso também que ser mulher, ser mãe, novamente, respeitando quem não quis por opção ou por condições, nos faz diferente, nos torna diferentes. Eu penso que ser mulher é ser forte, e eu não estou falando de força física, né? É saber que para nós é um pouco mais difícil, que nós precisamos nos mostrar e comprovar que nós podemos fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. É isso. Muito bem. Então a gente chega ao final de mais um programa Mulher, contando a história linda, né? Essa trajetória linda da Sônia, que é super conhecida aqui em Nova Prata e na região também. E agradecendo a sua participação no nosso programa de hoje. Sônia, foi um prazer poder conversar e compartilhar com as pessoas a sua história, que você continue sempre tão cheia de vida, inspirando a todas,
né, com essa vontade de viver, de fazer o novo e de nunca estar realizada, né, como você mesma colocou. Então, muito obrigada pela sua participação, assim, foi uma honra mesmo poder conversar contigo e você abrilhantou muito o programa Mais Mulher na noite de hoje. Muito obrigada. Imagina, Veri, eu que agradeço. Sempre gostei muito de conversar contigo, tu sabes disso, né? Estava com saudade da Conecta, né? É um lugar especial também para mim. E agradecer e desejar que continuemos todas, né? Em busca de mais desafios, de mais realizações, né? Enquanto a gente corre atrás, a gente sai do lugar. Eu costumo dizer que a vida pede movimento, né? Verdade. É isso aí. Então, gente, a gente encerra mais um programa Mulher. Agradecendo todos os nossos patrocinadores. Agradeço a Regla, que é referência em moda e estilo para milhares de gaúchos. Tudo que eu visto nos programas Mais Mulher, na Regla tem. E também um agradecimento especial à Ótica Darshan, que está situada ali na esquina da Praça da Bandeira, na lindíssima Casa Boito, e que tem um atendimento exclusivo, um atendimento especial. Um grande abraço para a Jo, para a Vivi, que atendem a gente quando a gente vai na ótica. E também quero mostrar para vocês os lançamentos, né? Tem muitos óculos de sol lindíssimos e óculos de grau aqui, ó. Lindíssimo, né? Dá toda uma diferença, um charme pro look, para quem precisa usar o óculos de grau. Então você encontra na Ótica Darshan. Então, nosso muito obrigada aos nossos apoiadores e a todos que nos assistiram na noite de hoje. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mais Mulher inédito. Muito obrigada.